alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente começa hoje a olhar o outro lado da economia, o lado monetário. O que foi que a gente viu até a aula passada? A gente viu todo o funcionamento da economia real, todo o funcionamento da economia de bens e serviços. Todo o funcionamento que a gente analisou foi o funcionamento do lado da demanda agregada. O que é que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar o outro lado, o lado monetário. Então, se você lembrar do fluxo circular da riqueza, uma das primeiras aulas lá do módulo 1, a gente viu que para cada fluxo real de bens, há um fluxo monetário voltando. E aí, o que a gente já compreendeu como é que esse fluxo real ele é construído. Ele é construído através da função consumo, da função investimento, dos gastos do governo, das exportações e da importação. O que a gente vai ver hoje é a construção desse outro lado, desse outro fluxo, que é o fluxo monetário. Então, o que a gente analisa a partir de hoje, vai durar mais algumas aulinhas, é o mercado monetário. E aí, para falar em mercado monetário, a primeira coisa que você vai lembrar é moeda. E aí, finalmente, o que é moeda, que a gente vai ver hoje. Vamos para a lousa. Conceitualmente, o termo moeda é usado para denominar tudo aquilo que é geralmente aceito como meio de trocas de bens e serviços. Assim, moeda é qualquer ativo financeiro que pode ser usado facilmente para comprar bens e serviços. Moeda em circulação e depósitos em conta corrente são considerados parte da oferta monetária. Não está tão simples de compreender, então, antes de compreender, vou contar a vocês uma historinha que eu gosto muito. Tem no livro do Anacott, Introdução à Economia. Hoje em dia, não é tão frequente de se encontrar e não é tão notado nas graduações. Mas deixa eu explicar. Lá no Anacott, tinha uma historinha bem interessante que dizia o seguinte. Na época da Segunda Guerra, a gente já sabe que os nazistas separavam lá os judeus e alguns russos dentro dos campos de concentração. E aí, para desestressar, todo mundo ficava naquele confinamento, o que é que ele fazia? Ele distribuía periodicamente chocolates e cigarros. Então, ele dava lá para todo mundo chocolate e cigarro para o pessoal desestressar. E aí, qual era o problema? É que quando a pessoa recebia um cigarro e ela não fumava, não fazia sentido ficar com aquele bem. E aí, o que foi que você observou? Que as pessoas que não fumavam acabavam trocando aquele cigarro por uma outra coisa, por um chocolate ou por um pente. E tudo dentro dos campos de concentração passou a ser, não sei se em um campo de concentração específico, mas certamente em pelo menos um, passou a ser precificado em termos de cigarro. Então, um chocolate valia 2 cigarros, uma escova de cabelo valia 5 cigarros. E aí, essa ideia é que tornou o cigarro uma moeda dentro daquela economia. Então, o que é moeda? Na lousa, agora, para ficar mais claro. A moeda é um termo utilizado para denominar tudo aquilo que é geralmente aceito como meio de trocas de bens e serviços, na lousa. Ele é aceito como meio de troca de um bem e serviços. É importantíssimo que você compreenda essa definição. Lógico, essa não é a única função da moeda, mas é assim que a gente começa a qualificar. E aí, nesse caso, a moeda é qualquer ativo, não só financeiro, no caso da explicação financeira, que pode ser usado facilmente para comprar bens e serviços. Por exemplo, eu posso usar um cheque, eu posso usar um cartão de crédito, e isso também é moeda. Então, vamos na lousa. É qualquer ativo financeiro que pode ser usado com facilidade para comprar bens e serviços. Essa é a definição do que a gente conhece como moeda. Moeda é um ativo financeiro ou não financeiro utilizado para comprar bens e serviços. Então, se eu for comprar, por exemplo, um queijo, eu não preciso ir lá e ensinar o cara a economia para poder comprar o queijo. Eu chego lá, pego meu dinheiro e compro o queijo. Eu não preciso trocar uma mercadoria por outra mercadoria. Eu vou trocar dinheiro por bens ou serviços. Então, cada vez
que eu vou ao supermercado e eu trago um bem, eu necessariamente tenho que deixar lá a quantidade de moeda necessária para pagar por aquele bem. E aí, a moeda em circulação, essa moeda que está nos nossos bolsos, e depósitos na conta corrente, na caderneta de poupança, são considerados parte de toda a oferta monetária que é disponível no país, ou que é disponível naquela localidade. Então, o que é que compõe a oferta monetária? Como é que a gente faz para medir a oferta monetária? É toda essa moeda que está em circulação, mais as moedas que estão guardadinhas no banco. Então, o seu dinheiro que está guardado no banco também faz parte da oferta monetária. Mas a oferta monetária, deixa quietinho, a gente vai ver isso depois de uma aula só para isso. Vamos continuar na lousa. O que é que eu preciso compreender sobre as moedas? Que existem tipos de moedas bem específicos. O primeiro tipo é a moeda mercadoria, é o caso do cigarro. Vamos ver na lousa. Geralmente escolhia-se uma mercadoria que fosse relativamente escassa e não facilmente perecível, mas isso nem sempre é possível. A história registra que em diferentes locais e diferentes épocas foram usados como moeda sal, gado, fumo, peles, trigo, rum, ostra, carne seca, ferro, cobre e etc. Então, qual é a ideia da moeda mercadoria? É a moeda que tem um valor próprio, não é apenas o valor de face. Então, quando eu uso, por exemplo, o sal, hoje em dia sal não é caro, né? Mas antigamente sal pagava o soldo dos salários, por isso o nome salário. O nome salário é porque as pessoas antigamente recebiam a sua remuneração em sal. Então, o que acontece? Esse bem chamado de moeda mercadoria tem o seu valor intrínseco. Tem o valor da própria mercadoria. E aí, como é que se escolhia a moeda como é que se escolhia a mercadoria que iria funcionar como moeda? Vamos ver na lousa. Ele escolhia uma mercadoria relativamente escassa. Não faz sentido ter uma mercadoria que tem em todo canto e não facilmente perecível, que ela não estragasse com muita facilidade. E aí nem sempre isso era possível. E aí a história registra alguns tipos de moeda, chamados de moeda mercadoria. Exemplo disso são esses que estão aí. Primeiro tipo de moeda, mas essa moeda não é mais utilizada. Logicamente, não é mais utilizada de forma oficial, de forma extraoficial. Em alguns guetos se usa, por exemplo, droga como preço para trocar por outras mercadorias, mas isso não é mais convencional, não é correto. Vamos na luz. Outro tipo de moeda que existe estava associado aos metais preciosos. Como assim aos metais preciosos? Sem dúvida, de todas as mercadorias, a preferência maior recaía geralmente sobre os metais. Ouro, prata, cobre, não só pela sua relativa escassez, mas também pela sua durabilidade e fácil divisibilidade. Muito embora o ferro, o cobre e o bronze tenham sido bastante utilizados, houve a predominância do uso de outros metais, dos metais preciosos, notadamente a prata e o ouro. Então, veja que coisa interessante. Dentre as mercadorias, eu vou escolher dos metais preciosos por uma razão simples, aí é a evolução. Imagine que eu vou comprar sei lá no campo de concentração dos judeus. Eu vou comprar um par de chinelos, digamos. E aí, nesse caso, um par de chinelo custava 10 cigarros e meio. E não é fácil dividir um cigarro, por uma razão simples. Se eu dividir o cigarro, uma parte não presta. Então, eu vou estar desperdiçando recursos. Daí a troca de moeda mercadoria para moeda em termos de metais preciosos. Na lousa, era importante por causa da sua durabilidade e por causa da sua fácil divisibilidade. É fácil de dividir metal precioso. O metal que tem a sua preciosidade. O metal precioso, não precioso. Então, muito embora ferro, cobre e bronze tenham sido utilizados, nós adoramos metais preciosos,
Prata e ouro são os mais utilizados. Nas nossas moedinhas, nós utilizamos predominantemente a prata e o ouro, no caso, a moeda de R$ 1. Na lousa, sobre a marcar, notadamente prata, notadamente ouro. E aí, uma curiosidade. Não sei se você sabe, mas é importante saber. A cada uma daquelas moedas, a gente tem vários tamanhos de moedas, qual é a ideia, qual é a concepção daquilo? É que a moeda, o valor que está impresso, deve ser exatamente igual ao valor ao custo de fabricação da moeda. Então, por exemplo, se eu tenho uma moeda de R$ 1, é porque custa exatamente R$ 1 para produzir aquela moeda. Então, eu coloco a quantidade de prata e coloco a quantidade de ouro que seja suficiente para dar exatamente R$ 1. Qual é essa ideia? Qual é a explicação para isso? É porque se fosse mais barato, se fosse mais caro a moeda do que o que está sendo impresso nela, seria interessante derreter a moeda e fazer, sei lá, uma joia, um colar, o que quer que seja. Então, normalmente, o que é que se diz? Que o que está impresso na moeda é exatamente o seu custo de fabricação. O que acontece? Nós temos métodos de fabricação de moeda muito ineficientes. Então, normalmente, no caso do Brasil e de alguns outros países, o valor que está impresso na moeda é menor do que o seu custo de fabricação. E aí, levando isso para uma coisa mais extrema, o que aconteceria? É que é mais vantajoso derreter as moedinhas lá de R$ 1 e fazer um colar do que juntar várias moedas de R$ 1 para poder comprar o colar. Então, isso é só para que você saiba, é uma curiosidade. Então, não é no Brasil que o custo de fabricação é exatamente igual ao valor que está impresso na moeda. O custo de fabricação é maior que o valor que está impresso. Vamos na lousa. O que mais eu preciso compreender? Preciso compreender que se trocou moeda, mercadoria, moeda de metal precioso por papel moeda ou moeda papel. O que é isso? Com o crescimento do volume e valor das transações, imagina comprar um Porsche com moeda corrente. O manejo de grandes quantidades de metais preciosos tornou-se problemático pelas dificuldades de transporte e os riscos envolvidos. Pouco a pouco, nota-se o aparecimento de casas de custódia desses metais em diversos pontos, em diversos países. Essas casas passaram a receber em depósitos os metais preciosos comerciantes, emitindo em troca, vou marcar na lousa, um recibo ou certificado correspondente. Este certificado recebeu o nome de moeda papel e era generalizadamente aceito nas transações. Sua característica principal era produzir um lastro integral em ouro, ou seja, se eu tenho R$ 100 aqui num papelzinho, esses R$ 100 realmente existiam e ele estava lá numa casa comercial. Então, vou marcar na lousa. A característica principal era que se possuía um lastro integral em ouro. Isto é, a qualquer momento, o possuidor do certificado poderia ir à casa de custódia, emissora, e reconvertê-lo em ouro ou em prata, pegar os metais preciosos. Daí sua crescente aceitabilidade como meio de pagamento em substituição aos próprios metais preciosos. É dessa forma que surge o que a gente chama hoje de papel moeda, para ficar bem claro na sua mente. Esse papel moeda, logicamente, teve aí as suas evoluções. No caso brasileiro, a gente já teve zilhões de tipos de papel moeda. A única diferença, vamos na lousa, é que não há mais hoje esse lastro integral em ouro. A gente faz outro tipo de lastro, que a gente vai ver já já. Vamos continuar. No caso do papel moeda, com o tempo e diante da crescente demanda por tais certificados de custódia, para atender os negócios em franca expansão, as casas de custódia passaram a emitir certificados, cujo valor global em circulação excedia o total de metais preciosos ali depositados.
A experiência acumulada pelos custodiadores, quase que não sai, mostrava que nem todos os depositantes resgatavam ao mesmo tempo seus depósitos. Bem importante isso aqui. A experiência acumulada pelas pessoas mostravam que nem todos os depositantes resgatavam ao mesmo tempo os seus depósitos. Além do mais, enquanto alguns vinham para reconverter seus certificados em ouro, outros vinham para depositar mais ouro. Assim, com o encaixe metálico menor, era possível garantir a liquidez dos certificados. Isto é, garantir as reconversões que, em média, na semana ou mês, correspondia apenas à fração do total de certificados em circulação. A gente deixa de lastrear exatamente pela quantidade de ouro e passa a fazer um lastro mais alto. A gente passa a fazer o que chama-se de alavancagem. É daí que surge o papel moeda. Vamos continuar na lousa. E aí, além do papel da moeda metálica e do papel moeda, há a moeda escritural bancária. Que banco emite moeda? Banco emite não moeda em termos reais, moeda física, papel moeda. Quem faz isso é o Banco Central, mas os bancos comerciais e múltiplos no Brasil imprimem a moeda escritural bancária. O que é isso? Ela é representada pelos depósitos à vista do público nos bancos comerciais, ou seja, nas contas correntes das empresas e dos indivíduos, materializados na prática pelo cheque. Ou seja, o seu depósito bancário é a moeda escritural bancária. O banco usa o que é contabilizado na sua fatura, no seu extrato, é moeda escritural bancária. Não está em circulação porque não está nos nossos bolsos, mas está guardado nos bancos. É contabilizado como moeda também. E aí, como eu posso muitas vezes passar um cartão ou fazer débito, é como se os bancos estivessem criando moeda. Essa definição de banco criar moeda a gente vai ver, eu acho que na aula que vem. Vamos continuar na lousa. O que é que eu preciso compreender? Que além de todos esses tipos de moeda, existem as quasi-moedas. O que é isso? Compreendem o conjunto de ativos do sistema financeiro não monetário, sendo constituídos por compromissos assumidos pelas instituições financeiras e pelo governo, e caracterizados por extrema liquidez e por possuírem muitas propriedades da moeda. Então, não é moeda, não é papel moeda, mas exerce um certo tipo de função da moeda, então chamado de quase moeda. Que títulos ou que ativos financeiros são esses? Os principais são títulos da dívida pública que estejam fora do Banco Central, depósitos de poupança e depósitos a prazo. São chamados de quase moedas. Vamos na lousa, vamos continuar. O que é que a gente tem que observar? Por enquanto, a gente só viu os tipos de moedas, são vários. Mas a gente precisa compreender para que serve a moeda. Eu sei que a moeda é utilizada para fazer troca de bem e serviço. Mas essa é apenas uma das funções da moeda. A moeda possui 3 funções. Vamos ver quais são. Primeira função da moeda é como meio ou instrumento de troca. É aquela ideia lá do início. A moeda é utilizada para trocar bens e serviços. Então, no final, quando eu vou a um restaurante que eu peço um prato, eu estou pagando em troca, eu estou dando em troca a minha moeda. Então, a moeda é utilizada como meio ou instrumento de troca de bens e serviços. E aí é quando você fica bem claro na sua mente o fluxo monetário. Chegou um prato, eu recebi um bem físico, eu dou o dinheiro, estou fazendo fluxo monetário, estou fazendo fluxo justamente inverso. Quais são as outras funções da moeda? Segunda função, medida de valor, ou, vamos na lousa, é unidade de conta. O que é isso? O que é a unidade de conta? Porque eu sei que, por exemplo, um Porsche é mais caro que um Uno. Porque eu preciso de mais moeda para comprar um Porsche do que eu preciso para comprar um Uno. Então, qual é a característica dessa função
da moeda chamada medida de valor ou unidade de conta ou ainda unidade de compra. É que eu posso comparar dois bens através do volume de moeda que eles têm. Então, por exemplo, eu posso dizer que um poste é mais caro que um Uno porque eu preciso de muito mais moeda para comprar um poste do que eu preciso para comprar um Uno. Então, essa é a definição notada pela função medida de valor. Finalmente, eu tenho a medida reserva de valor. Tenho a função reserva de valor. O que é isso? Vamos marcar na lousa. Eu tenho que, imagine que eu tenha no meu bolso, o que não é o caso, R$100. Digamos que eu tenha R$100 no meu bolso. Qual é a noção que eu tenho com R$100? É que eu tenho tudo que R$100 compra. Então, eu tenho uma reserva de valor. Eu tenho com uma nota no meu bolso todos os bens que R$100, todos os bens e serviços que R$100 podem comprar. Não é que eu vou comprar todos, mas se esse bem, determinado bem, é R$100, eu posso comprá-lo. Então, reserva de valor é a função que me garante que eu não preciso estar carregando os bens. Se eu tiver o dinheiro, eu posso comprar o bem. Essa é a noção que eu preciso que você compreenda quando se fala em função da moeda. A moeda possui 3 funções: instrumento de troca ou meio de troca, medida de valor ou unidade de conta e reserva de valor. São as 3 funções da moeda dentro da economia. O que mais eu preciso compreender? Vamos na lousa. Eu preciso compreender que, atualmente, existe a moeda fiduciária, de fidúcia ou confiança, sem lastro, e sua aceitação é garantida por lei. Com a passagem do padrão ouro para a moeda fiduciária, que é o que acontece hoje, a moeda não é mais uma função de estoque de ouro, ou seja, o Brasil não precisa ter a quantidade de reais exatamente igual à quantidade de ouro no território brasileiro. O que dá às autoridades monetárias maior capacidade de afetar a quantidade de moeda, de acordo com os objetivos da política monetária. Vamos na lousa, isso é bem importante. Deixa eu ver aqui. Isso proporciona às autoridades monetárias maior capacidade de afetar a quantidade de moeda, de acordo com os objetivos da política. Falou em política, vai se lembrar de governo monetária, que é quando o governo faz intervenções dentro do mercado monetário. E aí, bem importante que a gente note isso. Quando eu tenho moeda lastreada em metal precioso, se eu quiser aumentar a quantidade de moeda, eu vou ter que necessariamente aumentar a quantidade de metal precioso. Mas isso foi o que aconteceu. Não se tem mais esse tipo de lastro. O que se tem agora é o lastro da moeda fiduciária. Não é fidejussória, só quer dizer fidejussória, mas não é. É a moeda fiduciária. Qual é a característica da moeda fiduciária? É que ela não é uma moeda lastreada em ouro. Então, se o governo simplesmente quiser aumentar o volume de moeda em circulação, ou seja, se ele quiser imprimir, de fato, mais moeda no Banco Central, ele pode fazer isso e não tem nenhum problema. É bem provável que ele faça isso. E aí, quando o governo que imprime moeda, nós não podemos imprimir moeda? Então, quando o governo imprime moeda e coloca no mercado, eu tenho que o governo decidiu fazer, ele fez política e afetou a economia, ele fez política econômica. Esse tipo de política econômica, como está mexendo com moeda, mexe no mercado monetário. E aí aqui vem a grande tirada. Eu tenho que o governo pode intervir em 2 mercados distintos: o mercado de bens e serviços e o mercado monetário também. Por isso, de novo, que é tão importante a compreensão da atuação do governo. Como é que o governo atua na economia do lado do mercado monetário? É o que a gente vai ver na aula que vem. Mas, antes de terminar, eu queria mostrar a vocês um trecho de um filme chamado O Preço da Manhã, em inglês In Time. Ele mostra a ideia de que agora não é mais a moeda
em circulação que a gente tem que a moeda de circulação agora é o tempo. As pessoas dependem do tempo que tem, e aí tempo vira dinheiro. É um filme muito bom, recomendo. A gente está hoje em 22 de dezembro, então estava no cinema até um tempo desses. Vou colocar somente um trechinho para que vocês vejam, mas recomendo demais que assistam agora que dá uma descansada depois das aulas. A gente vai continuar vendo o mercado monetário, a gente vai continuar compreendendo como é que o governo afeta esse mercado. Nas próximas aulas, aproveitem um pedacinho do filme e a gente se vê em breve. Até lá!